Tá bom? Vamos à leitura do texto bíblico. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé, por favor, para que juntos nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 13. O texto diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós, lida, que é o primeiro passo de uma exposição bíblica. Nós glorificamos a Ti por isso. E queremos Te pedir que ela seja explicada, que é o segundo passo de uma exposição bíblica, e que ela seja aplicada, que é o terceiro passo. O sermão bíblico se resume nessas três coisas. E por isso nós Te pedimos que conduza tudo aqui para o louvor da Tua glória, para que ao final de tudo os Teus servos sejam edificados, para que vidas sejam salvas por meio da Tua palavra. E nós também queremos Te pedir que ela sempre cumpra com o seu propósito na vida de cada um de nós, seja para salvação, edificação ou condenação. Tudo seja feito para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Tem algumas caras novas e a gente precisa trabalhar o fio da meada para vocês. Nós começamos a fazer a exposição de 1 aos Coríntios e a gente chegou no capítulo 8, andando desde o capítulo 1. E no capítulo 8 nós dissemos que Paulo começou a tratar sobre um assunto de extrema importância para a vida da igreja, que estava dividida em várias circunstâncias e, além de outros fatos, ela estava dividida referente à questão das comidas sacrificadas aos ídolos. Tinha um grupo na igreja de um lado que acreditava que e comer as comidas sacrificadas aos ídolos, até mesmo nos templos dos ídolos, não tinha nenhum tipo de problema. E tinham aqueles irmãos que estavam escandalizados por acharem que aquilo ali era grave. Então nós temos, de um lado, aqueles que se julgavam fortes na fé, conhecedores, ou tendo um conhecimento profundo de fatos altamente espirituais, diziam não tem nenhum tipo de problema, e aqueles que são tratados no texto como sendo os fracos, aqueles que estavam se escandalizando e até mesmo estavam prestes a tropeçar por conta daquilo que estava acontecendo. E aí no capítulo 8 nós iniciamos esse assunto, fizemos a exposição do capítulo 9, nós temos feito as exposições no domingo e na quinta-feira, e aí ao terminarmos o capítulo 9, nós chegamos no capítulo 10,
que é justamente o final dessa exposição. Ele vai até o versículo 1 do capítulo 11. Então, esses 3 capítulos tratam de um único assunto, que são as comidas sacrificadas aos ídolos. E aí aqui a gente inicia o capítulo 10, onde Paulo vai continuar a sua argumentação, mas de uma forma um pouco diferente. No capítulo 9, o que ele faz? No capítulo 8, voltemos um pouquinho, ele digamos que argumenta, diz para os irmãos os cuidados que eles deveriam tomar, e aí, no capítulo 9, ele mesmo diz que é um exemplo de uma pessoa que abriu mão dos seus direitos, levando em consideração que ele estava dizendo para aqueles que se julgavam fortes, abrir mão dos seus direitos quanto à questão das comidas. E aí aqui no capítulo 10, Paulo coloca um exemplo prático. Ele coloca um exemplo no capítulo 9 e um exemplo prático, mas de fundo histórico, ou de cunho histórico, para aquele povo sobre aquilo que ele está argumentando. Ele continua essa argumentação. Então, quando você passar nesse livro, nessa carta de Paulo aos Coríntios, avalie. Esse assunto é o único assunto que é tratado nos 3 capítulos. Se você dormir no final do capítulo 8, você vai achar que Paulo está tratando sobre outra coisa no capítulo 9 e também no capítulo 10, ou achar que Paulo ficou doido e de repente voltou no capítulo 10 ao assunto que ele dormiu. Então, presta atenção nesse fato. Aí o que Paulo faz no capítulo 10? Ele lembra do êxodo israelita, que está muito claro aqui no texto, conforme ele expõe, de todos os privilégios que o povo possuía nesse período em que viveu durante 40 anos no deserto. Mas Paulo vai lembrar também, além dos privilégios, que esse povo não correspondeu a todos os benefícios, a todos os privilégios que foram trazidos sobre eles, ou levados sobre eles. Então, este capítulo em si é um alerta aos crentes prepotentes de Corinto e aos crentes prepotentes de hoje. Essa atenção que Paulo vai chamar aquela igreja. Ele vai dizer, olha, além da minha vida, que sou um exemplo de alguém que abriu mão de seus direitos, prestem atenção no que aconteceu na história do povo de Deus. Houve um momento em que um povo altamente confiado por ser o povo escolhido de Deus, tropeçou. Então tomem cuidado para que no final da jornada de vocês, apesar de verem tantas coisas, apesar de terem a revelação especial de Deus, principalmente a revelação do seu Filho, ao final vocês não sejam reprovados como aquele povo foi. Então, a ideia do apóstolo Paulo, nesse texto, o nosso tema é justamente esse aqui, jornada para o fracasso. Ele lembra, ele faz uma jornada lá ao passado, e lembra que aquele povo fracassou. Então, por isso, nós destacamos isso aqui. A ideia desse texto é que os privilégios espirituais que desfrutamos não são suficientes para nos mantermos em pé. Eles não são suficientes para que continuemos a ter uma vida diante de Deus, de tal forma em que sejamos autossuficientes daquilo que fazemos. Existem pessoas que às vezes chegam a acreditar que chegaram a um padrão espiritual tão alto, mas tão alto que não precisam mais de nada. Alguns acham que não precisam mais nem de Deus. E aí Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos que estavam se julgando altamente espirituais. E aí ele faz 3 destaques nessa primeira parte, que é o que nós iremos fazer hoje, aqui. O primeiro é os privilégios que os israelitas desfrutaram no deserto. Então ele vai, para argumentar isso, ou para fundamentar aquilo que ele vai dizer àqueles irmãos, ele vai lembrar da história de Israel. E aí do versículo 1 ao versículo 4, Paulo vai falar sobre isso. Acompanhe na sua Bíblia, provavelmente na sua Bíblia diz ora. E se você tem uma NVI, ela vai dizer por quê, que vai demonstrar que há uma continuidade de pensamento ou em argumentação. Que Paulo fala no capítulo anterior do seu exemplo de abnegação pessoal, que encontrou, ou ele chama a atenção para aquele povo, ele vai encerrar, digamos melhor, dizendo melhor, com a possibilidade em que, se você não prestar atenção na sua vida, pode ser que no final lhe aguarde um fracasso. É isso que ele encerra o capítulo 8.
Ele descreve o seu exemplo e vai chamar a atenção daquelas pessoas para que elas não corressem a vida cristã de uma forma despreparada e que, ao final, eles fossem reprovados. E ele vai usar o exemplo daqueles atletas que corriam nos jogos ístmicos. E aí, essa conjunção porque ou ora vai fazer a ligação com esse texto anterior. Mas agora ele os faz lembrar da famosa história de Israel, para prosseguir a sua argumentação. E nos primeiros versos ele cita dois eventos miraculosos: a nuvem e a travessia pelo Mar Vermelho. Provavelmente você conheça o evento, ou já tenha ouvido falar sobre a travessia do Mar Vermelho, que é o evento mais famoso, eu acho que ou junto ou depois da questão das pragas que aconteceram no Egito. Ele nem vai citar as pragas. Então eu não vou fazer uma citação do texto bíblico em si que aconteceu esse evento, porque todos vocês já são familiarizados. Eu quero me ater mais à questão da nuvem. Se você ainda não fez a leitura do texto como um todo, principalmente o Pentateuco, provavelmente você ainda não tenha percebido e talvez não tenha atenção voltada para o que ele está querendo dizer. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, Moisés escreveu assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. O texto está em Êxodo capítulo 13, versículo 21, conforme nós colocamos aqui. Outro texto, que está em Números, capítulo 9, Deus continua a ter esse cuidado com o povo, diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da terra, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. É isso que o texto diz, e é a esse evento que Moisés faz alusão, quando diz que esse povo que estava no deserto passou por dois eventos, que foi a questão da travessia do mar, que nós conhecemos como o Mar Vermelho, e a questão da nuvem, quando ele diz: em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Além de terem o privilégio de terem visto esse evento miraculoso, ou esses eventos miraculosos, principalmente na questão da nuvem que acontecia, era um milagre diário para a vida do povo de Deus, o versículo 2 diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. E o texto em si cita Moisés, para dizer que além de terem passado, ou terem tido aqueles privilégios, aquele povo tinha outro privilégio especial, que era o de ter um líder espiritual que os guiasse pelo deserto. Hoje, na nossa classe de escola bíblica dominical, eu estava lembrando como é que Deus fez durante a história do seu povo, principalmente na história de Moisés, para que pudesse prepará-lo para aquele momento. E nós estávamos citando, justamente fazendo alusão, a pessoas que acreditam que para ser pastor, ou até mesmo para ensinar alguma coisa na igreja, ou até mesmo para cantar, compor músicas, não precisa estudar. Eu tenho uma enorme dificuldade para pessoas que acabaram de entrar na igreja e ainda não passaram nem por uma turma de discipulado e já estão escrevendo música. Música é teologia, música é ensino bíblico, que nós precisamos ter cuidado. E algumas dessas pessoas, eu dizia para os irmãos, que argumentam: olha, não precisa estudar porque Cristo, quando veio, chamou apóstolos que não tinham estudo. E aí eu estava lembrando que, na verdade, quando a Bíblia fala, com exceção de alguns poucos, principalmente de Pedro, a Bíblia está se referindo a que eles não eram rabinos. E eu estava lembrando, por exemplo, que quando nós vamos fazer uma avaliação daquilo que nós estamos dizendo, esse tipo de argumento cai por terra, principalmente quando você vai ler João. E você vê João dizendo, eu estava comentando com eles, João começa dizendo assim: no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí eu estava falando para os irmãos que João estava dialogando com um ramo filosófico chamado estoicismo,
quando ele usa a palavra logos. Eu estava dizendo para eles que João dialoga com correntes filosóficas que estavam tentando minar a cabeça dos crentes, quando ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que era uma palavrinha que era utilizada por eles, a palavra gnosis. E essas pessoas buscavam a razão que regia o universo, no sentido do logos, para chegar ao conhecimento da verdade. E João apresenta no Evangelho Jesus como sendo essa verdade. E aí o carinha chega e diz assim: olha, eles não tinham estudo. Aí você vai ler João e ver João fazendo esse tipo de diálogo. E você vai entender, chegar à conclusão que na verdade você não está entendendo o que a Bíblia diz. Eles não eram os teólogos da época, mas eles tinham conhecimento. Frequentemente eu vi um livro que chega a supor que o próprio João, o apóstolo, fosse de uma família de sacerdotes, para explicar o fato de ele conhecer o sumo sacerdote, quando Pedro estava em apuros, e João tinha um lugar privilegiado para assistir a questão das acusações de Jesus, o julgamento. E aí eu estava lembrando também de Moisés, que é o que a gente retorna para o texto, em que Deus trabalhou com Moisés durante 40 anos, enquanto ele esteve na corte do faraó. Ele teve os melhores estudos que um homem poderia ter naquela época, durante o seu período de formação de 40 anos. E aí depois Deus disse: olha, agora tu tens que estagiar, porque você tem uma grande obra para fazer. E aí ele foi cuidar de ovelhas durante 40 anos, para conhecer o deserto, porque era justamente por lá que ele precisava guiar o povo durante mais 40 anos de trabalho, que de fato era o seu ministério. 40 de formação, 40 de estágio quando ele saiu do Egito e foi cuidar de ovelhas. Foi lá no Monte Horebe, ou perto daquela região, que Deus se revelou a ele, e depois ele volta por lá, pelo lugar que já era conhecido por ele, para que ele pudesse assim guiar o povo pelo deserto. Mas mesmo assim, ele não se acha ainda conhecedor. Ele chega a pedir para o seu cunhado, ele pede para o seu cunhado e diz: olha, vamos comigo até o final. Mas tem gente aí que não teve 80 anos de treinamento e acha que sabe tudo. E aí o texto diz: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Além de terem tido o privilégio de passarem pelo mar aberto em seco, uma nuvem, segundo o texto, pairava sobre as suas cabeças, e Deus lhes enviou, preparou um líder para que pudesse estar conduzindo o seu povo. Era um povo privilegiado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles estavam diariamente debaixo da nuvem milagrosa. Israel não precisava orar ou buscar um oráculo para saber qual seria a vontade de Deus para a manhã seguinte. Eu sei que você já orou alguma vez e tenha pedido assim: Senhor, eu preciso fazer isso, talvez uma viagem. E você diga assim: Senhor, eu quero que tu me responda para saber o que eu tenho que fazer, se eu vou ou se eu fico. Israel não tinha esse dilema na manhã seguinte. A Bíblia diz que a nuvem estava lá, e quando acontecia um evento diferente, a nuvem andava e eles estavam embaixo. E Paulo está dizendo, eles estavam diariamente debaixo da nuvem milagrosa. Israel não precisava orar, não tinha essa indecisão, porque Deus cuidava dia e noite do seu povo. E eu assumo para dizer para vocês, como em nenhum outro momento da história, até aquele momento, Deus acompanhava o seu povo. Eu fico pensando, eu já contei aqui para vocês, sobre Salomão. Eu citei uma vez aqui, que algumas pessoas acham assim: olha, se Deus me desse dinheiro, muita inteligência, eu iria servi-lo. Aí eu já disse para vocês que nós temos um exemplo histórico que Deus esfrega na nossa cara que esse negócio não daria certo. Está escancarado no sentido Salomão.
E nós temos agora um outro exemplo diante de nós. Algumas pessoas acham assim: Senhor, se de fato o Senhor existe, apareça para mim. Conforme eu citei aqui certa vez, o Eduardo Tabachi, em um congresso, disse que Deus, se Deus existisse, Deus seria um monstro moral. E ele desafiou Deus dizendo: apareça aqui agora, se é que tu existe, faça um milagre colossal e eu acreditarei em ti. E aí nós temos Israel, que passou pelo Mar Vermelho, em seco. Nós temos Israel que tinha uma nuvem diariamente, além de outras coisas que aconteciam, que Paulo não citou, mas que aconteceram, ou que aconteciam diariamente na vida daquele povo. Mas mesmo assim, eles foram um fracasso. Se Deus aparecesse para você hoje, a sua vida talvez ficasse até pior. O simples fato de Deus se mostrar de forma colossal a alguém, não vai fazer com que essa pessoa o sirva verdadeiramente. Israel é uma prova disso. Eles foram um completo fracasso. O versículo 3, acompanhe na sua Bíblia, nós temos Paulo dizendo que, além disso, aquela nação foi sustentada por uma comida que caía do céu todas as manhãs. É a isso que ele se refere. Olha só o que o texto diz. Só um momentinho aí. O texto diz assim: eles estavam diariamente debaixo da nuvem. Travou aqui, desculpe aí, irmãos. Eu acho que não foi para lá. Deixa eu ler aqui. O texto diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Em Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, Moisés conta-nos que ao chegar em Refidim, a Bíblia cita isso, o povo sentiu sede, mas não havia água e começou a reclamar. Deus lhe mandou que subisse no alto monte, lá no Horebe, e tocasse naquela rocha que estava lá, e água sairia dessa rocha. Algum tempo depois, essas pessoas chegaram ao deserto de Sim, mais uma vez, houve reclamação por falta de água, e conforme um relato que está em Números, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13, nós pegamos apenas o versículo 8 do capítulo 20, ele diz assim: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então nós temos dois exemplos aqui que eu acabei de citar para vocês. Nós temos o evento de que todas as manhãs caía pão do céu para alimentar aquele povo. E quando o povo tinha sede, a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés que ele pegasse um cajado que tinha à mão e ferisse uma rocha para que saísse água dessa rocha, para que esse povo bebesse. São essas as questões que Paulo está se referindo aqui. São essas as alusões que ele diz. Eles estavam completados, ou eles tinham todas as necessidades supridas diariamente naquele deserto, apesar de estar em um deserto. Eles não pegavam sol, porque tinha uma nuvem em cima deles diariamente. As decisões era Deus que tomava, porque Ele fazia com que a nuvem ficasse parada ou andasse, dependendo da sua vontade. Quando aquele povo teve fome, Deus fez chover pão do céu, e quando aquele povo teve sede, a Bíblia diz que surgiu água de uma rocha em pleno deserto. São esses relatos que Paulo está usando aqui como argumento para lembrar os irmãos de Corinto do que Deus tinha feito no passado. Mas mesmo assim, aquele povo não correspondeu, apesar de tantos milagres que existiam. Ou, eu diria,
de tanto conhecimento de Deus que eles tinham, ou pelo menos deveriam ter. Porque é isso que Paulo vai utilizar no capítulo 8, quando ele fala sobre os irmãos, ou faz as acusações contra alguns irmãos que estavam dizendo: eu tenho um conhecimento mais elevado do que esses outros, que são os fracos na fé. E Paulo está dizendo aqui, olhem só, eles conheciam muito de Deus, eles tinham muito da revelação de Deus diariamente, mas mesmo assim, eles fracassaram. Mesmo assim, eles não entraram na terra prometida, que é justamente o que Paulo vai falar nos versículos subsequentes. Antes da gente continuar, eu não sei se você ficou aí pensativo, principalmente quando Paulo, ou curioso, quando Paulo diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Havia uma lenda rabínica de que uma rocha acompanhou os israelitas pelo deserto. Até aí parece que é legal. O problema é que essa lenda colocava Miriam também no contexto, e eles diziam que Miriam é que sabia o segredo para tirar água dessa rocha. Eu acho que Paulo não acreditava nesse tipo de coisa. Não nos parece que Paulo acreditasse nessa lenda em si. Ao invés disso, é sugerido por alguns comentaristas bíblicos que ele está dizendo que o povo foi suprido com a água desde o início até o fim de sua caminhada. E como Cristo é pré-existente, ele está dizendo, Cristo supriu as necessidades daquele povo no deserto. Ele não está dizendo que de fato a pedra caminhava, como esses rabinos acreditavam, em que Miriam que sabia o segredo dessa pedra. Provavelmente eles dizem isso porque foi no último local em que acontece esse evento da pedra jorrar água, um pouquinho antes Miriam faleceu. O que esses versículos estão nos dizendo? Esses versículos estão nos dizendo que aquele povo tinha um privilégio, ou privilégios grandiosos, antes de Paulo dizer que apesar desses privilégios, eles fracassaram. Eu não sei quais os privilégios que você tem, no sentido espiritual. Algumas pessoas têm o privilégio de terem nascido em uma casa onde os seus pais já serviam ao Senhor. Tem gente que teve esse privilégio. Tem gente que teve o privilégio de logo cedo, quando era criança, os seus pais entregaram suas vidas a Cristo. De terem tido um lar equilibrado. Alguns privilégios nesse sentido, de não terem passado por vários problemas, como várias pessoas passam por aí, sofrendo abusos em lares desestruturados. Quais são os teus privilégios? Ou quais são os privilégios que você desfruta? Paulo chama a atenção para esse fato. Mesmo aqueles que tiveram privilégios, por não terem vigiado, fracassaram. E aqui ele vai descrever alguns desses fracassos. Ele diz que apesar dos privilégios, os israelitas são um exemplo de fracasso espiritual para nós. E aí nós fizemos o destaque, cada vez que os israelitas sentiam a necessidade de algo, os pedidos eram acompanhados de murmúrio. Se você for ler a história do povo no deserto, você vai perceber que eles são bem parecidos com um ramo teológico por aí que exige que Deus faça as coisas. Quando eles estão enjoados da comida que Deus lhes deu, eles dizem assim: olha, eu não suporto mais essa comida miserável. É assim que eles falam para Deus. Quando alguém chega e diz que exige que Deus faça alguma coisa, Israel fez esse tipo de exigência no passado e ficou pelo deserto como um povo fracassado espiritualmente. Em alguns desses vários momentos,
A Bíblia vai descrever que eles foram morrendo pelo deserto quando eles foram murmurando contra Deus. Aí acontece um ápice da rebelião, que é justamente um momento em que eles estão prestes a chegar à linha, alcançar a linha da terra prometida. Foram enviados 2 espiões para fazer um relatório da terra e levar a Moisés. E aí eu queria citar para vocês, antes da gente prosseguir com aquilo que nós iremos fazer destaque nesse segundo tópico, as suas palavras quando eles retornaram. O texto diz assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Esse é o ápice da rebelião. Aí Paulo diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Quando Deus finalmente, depois de tanto murmúrio, decidiu: eu jurei na minha ira, vocês não entrarão no meu descanso. Isso é muito bem repetido, inclusive pelo autor de Hebreus, que faz uma analogia à nossa caminhada espiritual com a caminhada do povo no deserto. O autor de Hebreus escreve à igreja dizendo: se vocês desistirem, vai acontecer com vocês da mesma forma que aconteceu com os israelitas no Egito, ou no deserto, vindo do Egito. Aqueles que quiseram retornar para o Egito, Deus disse: vocês não vão entrar no meu descanso. Isso, o autor de Hebreus diz, pode acontecer conosco. E Paulo chama a atenção para a igreja para esse fato também, quando ele diz que eles ficaram com os seus corpos espalhados pelo deserto, que traz consigo a ideia de corpos espalhados, mas saciados de comidas e bebidas. Isso é muito interessante. Porque o que eles reclamavam? Qual o problema daquele povo? O problema é: eu quero comer na hora certa, do jeito que eu quero, e eu quero beber na hora certa, do jeito que eu quero. E Deus foi suprindo. E eles foram morrendo. A ideia de Paulo é que eles morreram de barriga cheia, com todas as suas necessidades físicas satisfeitas, mas foram para o inferno. Porque lhes faltava o que era mais importante, a necessidade espiritual deles. Não foi suprida. Eles não queriam saber, de fato, da pessoa de Deus. Eles não queriam. Conforme eu tenho falado aqui para vocês e tenho repetido, da mesma forma existem pessoas atualmente que estão em nossas igrejas. Elas estão por alguma coisa, por algum interesse, que não é amar a Deus e o seu Filho que morreu na cruz do Calvário. Como é que você se sente quando alguém se aproxima de você por interesse? Frequentemente eu recebo convite no Facebook de pessoas que eu não conheço, nunca os vi na vida, e que eu noto logo que há um interesse. Por que eu sei que há interesse? Existem pessoas de algumas bandas que me mandam convites que cantam, são cantores evangélicos. E aí os caras de outro estado olham lá e veem que eu sou pastor. Pastor? Convite para cantar na igreja que ele é pastor. O meu trabalho sendo divulgado são essas coisas. Hoje mesmo eu recebi. E eu fui lá e eu nunca te vi. Não conheço. Não tenho nenhum amigo em comum. Como é que a pessoa me achou? Ali rola um interesse. E o que é que você faz diante disso?
Você nunca viu a pessoa, mas a pessoa já está com interesse em você. Não dá para aceitar. Se olha lá e exclui. Mas aí chega na pessoa de Deus, o que Deus acha quando nós agimos dessa forma? Como o povo que estava no deserto, que queria todas as suas necessidades sendo supridas diariamente, mas de Deus eles não queriam saber. Deus deu tudo aquilo que eles precisavam de material, mas eles ficaram no deserto, conforme o texto diz, corpos espalhados, mas saciados de comidas e bebidas. O resultado, nós já sabemos. De todos os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, a Bíblia diz que apenas 2 cruzaram a linha de chegada da terra prometida. Os outros foram ficando pelo deserto, saciados de comidas e bebidas, mas espalhados, mortos por lá. Meus irmãos, muita gente começou uma jornada espiritual bonita, fez uma profissão de fé linda, foi à frente chorando, como o povo saiu triunfante do Egito, atravessou pelo Mar Vermelho, mas ficará pelo deserto. Quantas e quantas pessoas não já ficaram? É um alerta para aqueles irmãos e para nós, de que nós mesmos podemos ficar no meio do caminho, se não vigiarmos, que é o que Paulo vai tratar no final desta perícope. Então preste atenção. Nesse período de pandemia, algumas pessoas tiveram uma atenção voltada para Deus. Eles estavam, parece-me que dormindo espiritualmente, e de repente veio a coisa, e alguns atentaram para o que as Escrituras dizem sobre os fins dos tempos. Mas alguns olharam para Deus e disseram, eu não quero mais saber desse Deus. Alguns que estavam firmes da igreja disseram, se o Deus que eu achava que existia, que era bom, não interfere ou deixa que esse tipo de coisa aconteça, eu não quero saber dele. Versículo 6, mais uma vez, Paulo diz, a história de Israel passou então a servir de alerta para todo aquele que serve ao Senhor. Paulo descreve alguns exemplos que causaram o fracasso dos israelitas, e aqui eu queria numerar, que é o que ele faz. Primeiro, ele diz que eles desejaram os alimentos do Egito e rejeitaram o maná. E aqui é o texto que eu citei anteriormente para vocês. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Os estrangeiros egípcios viram aquilo que Deus fez, no sentido de praga sobre os egípcios, e eles começaram a acreditar naquele Deus, mas talvez com um pensamento idólatra. Acharam que aquele Deus poderia ser maior do que os próprios deuses do Egito, que para eles acabava existindo também. Era essa a ideia. E aí eles começaram a seguir com os israelitas. E aí a Bíblia diz que um bando de estrangeiros, esses que estavam no meio dele, saíram do Egito, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, e das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Os israelitas, depois desse evento aqui, Deus faz chover comida do céu, no sentido de carne. Quando a Bíblia descreve que codornizes apareceram e o povo comeu, e a ira de Deus veio sobre ele, e algumas pessoas morreram quando estavam mastigando. Eu não suporto ver criança chorando com comida na boca, que toda vez me lembro desse texto da ira de Deus vindo sobre a vida do povo. Eu fico completamente angustiado, porque eu fiquei traumatizado, eu fiquei imaginando aquele povo com a comida na boca e tudo morrendo lá pelo deserto. Então, crianças, pai, não deixe as crianças chorarem perto de mim, que eu lembro desse evento. É isso. O texto diz isso, eles rejeitaram Deus.
Além da cobiça, ele diz, eles se tornaram idólatras. E aqui ele apresenta o segundo alerta do fracasso, que está em Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Ele diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Depois desse período, um cara chamado Arão, com o sobrenome de Banana, disse para o povo, não teve um poder de resistência diante do pecado do povo, disse, peguem o ouro que vocês têm aí, e o povo deu o ouro, ele foi lá e mandou fazer um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar. E quando Moisés chegou, extremamente chateado, gaguejando de raiva, questionou Arão, que a Bíblia descreve como um homem muito bom de comunicação, mas parece que não tinha pulso firme. E aí o que ele disse, olha, esse povo aí, sinceramente, esse povo não é muito bom, esse povo não presta. Eles me deram as coisas aí, eu peguei, joguei no fogo e aí apareceu esse bezerro. Como se Moisés fosse tolo, né? Você colocou lá e de repente apareceu. Você tem algumas gramas de ouro, você colocou no fogo e de repente surge um Rolex. Parece que essa ideia que ele quer que Moisés acredite. O certo é que o texto diz que o povo, diante dessa imagem de Deus, mais uma vez, eles queriam fazer um Deus. Ao que parece, eles tentaram fazer o máximo que eles podiam, que se aproximasse daquilo que eles imaginavam um Deus. No contexto do Antigo Testamento, o que representa poder é o touro. E em alguns momentos a Bíblia descreve a questão do chifre, que representa poder. E esse povo tenta fazer uma imagem que representasse Deus. Mas como a idolatria é perversa, a Bíblia diz que o povo adora aquela imagem, o povo farreou com comida e bebidas, provavelmente regado a sexo, que era algo perfeitamente comum das religiões de mistério daquela época. Então, esse é o segundo ponto em que Paulo diz, eles fracassaram, porque eles trocaram Deus. O Deus verdadeiro, eles praticaram a idolatria. E aí ele vai lá e apresenta a terceira razão da rejeição, que está registrada em Números capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 9. A gente vai ler só os 2 versos iniciais, que diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Era comida, bebida, idolatria e sexo. Esse é o evento logo depois de Balaão, que a Bíblia descreve que foi provavelmente Balaão que disse assim, olha, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu posso te dar uma dica. Se esse povo praticar a idolatria e a imoralidade sexual, o próprio Deus vai rejeitá-los. E aí, Paulo lembra desse evento, que é a terceira razão do fracasso dos israelitas no deserto, apesar de terem tido todos os privilégios que nós citamos, que Paulo faz menção nos primeiros 4 versículos. No versículo 9 de Números, capítulo 25, diz que morreram, nesse evento, 24 mil pessoas. Você vai lá no texto, o texto vai dizer que morreram 24 mil pessoas, só que Paulo aqui no versículo 8 diz que morreram 23 mil. E aí o que acontece? O cara que tem a tendência de não acreditar na Bíblia diz, poxa vida, encontrei um erro na Bíblia. Só que existe uma diferença,
Quando Moisés faz essa descrição lá no capítulo 25, versículo 9 de Números, que ele diz morreram 24 mil, ele está falando sobre o número total de pessoas que morreram naquele evento. Quando você lê o versículo 9 do texto que nós estamos meditando, Paulo está dizendo que num único dia morreram 23. Então Paulo está fazendo a referência ao número maior, de um único dia e não dos 1000 que passou aí. No versículo 9, Paulo faz o quarto destaque que causou o fracasso do povo. É uma história que está registrada em Números capítulo 21, que diz assim: mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olhem só, Senhor, cadê a vida que tu me prometeu? Afinal de contas, o evangelista que me evangelizou disse que servir a Cristo era muito bom. Eu tenho extrema dificuldade com alguém que evangeliza dessa forma, dizendo: olha, vem para Jesus, servir a Deus é muito bom. Por que eu tenho dificuldade? Porque o conceito de bom para as pessoas é diferente do conceito de bom que nós acreditamos como cristãos. E aí quando o cara começa a passar por alguns problemas, muitas vezes o cara fica impaciente no caminho. Ele acha que teria uma família abençoada. Existem igrejas aí que oferecem até uma terapia do amor para o cara casar e ser bem sucedido no casamento, na família, no emprego e tudo, e de repente essas coisas não acontecem. E aí o cara vai lá e diz: Senhor, eu estou impaciente. E eu detesto essa minha vida mesquinha, essa minha vida miserável. Talvez você nunca tenha dito isso para Deus. Mas todos os dias existem pessoas que dizem. Talvez não dizem nessas palavras, mas dizem com as suas atitudes e pensamentos. E Paulo vai lembrar disso para descrever o quarto destaque do fracasso desse povo. No versículo 10, apresenta o quinto fator de fracasso, que é o murmúrio. Desta vez, ele faz a alusão ao evento registrado em Números, capítulo 16. Diz assim: no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Vocês vão encontrar mais basicamente a história toda no capítulo 16 e no versículo 41, que é a referência direta que ele faz aqui. Qual o contexto desse texto? O capítulo 16 fala sobre a rebelião de Coré, ou Corá, de acordo com a versão de Bíblia que você tenha, Datã, Abirão e On. On, geralmente as pessoas esquecem, mas está lá também. Depois que eles se rebelaram, a Bíblia diz que a terra se abriu e eles foram engolidos em um evento completamente sobrenatural. Depois que eles morreram, sendo engolidos pela terra, um povo que sobrou chegou e fez essas acusações contra Moisés e contra Arão, dizendo que foram eles que mataram aqueles líderes revoltosos contra as autoridades que Deus estabeleceu no meio do seu povo. A Bíblia diz que o resultado foi 14 mil pessoas mortas com uma praga que sobreveio. É essa a referência que Paulo faz. E aqui eu queria fazer 2 destaques. É provável que o Paulo tivesse o propósito duplo quando ele faz essa referência. A primeira delas, ou o primeiro propósito que ele tenha aqui em mente, é que os coríntios deveriam tomar cuidado ao seguir os líderes que diziam assim: olha, não tem problema, vocês estão em outro patamar, vocês podem comer as comidas sacrificadas aos ídolos, podem sentar no templo dos ídolos, não tem nenhum tipo de problema, isso não atinge vocês.
Alguns líderes estavam dizendo para aqueles irmãos: façam, não tem problema. E Paulo está dizendo, assim como aconteceu lá, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque o povo que seguiu líderes que não eram verdadeiros líderes, que não foram escolhidos por Deus, esse povo ficou pelo deserto, ficou pelo caminho. E talvez o segundo propósito de Paulo seria o cuidado que eles deveriam ter em não se rebelar contra a liderança que Deus estabeleceu no meio do seu povo. Neste caso, o próprio Paulo, que está dizendo, não façam isso, ou tenham cuidado em fazer dessa forma. Considerem os outros irmãos. E aí Paulo, no versículo 11, diz que essas são advertências, não está aqui, são advertências contra nós. E aqui eu quero citar, antes da gente terminar esse tópico, para ir para o último, o que o autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se tinha um peso aquilo que os anjos revelaram durante a história, no sentido de mensagem de Deus, tem muito mais peso aquilo que o próprio Filho de Deus trouxe para nós. Às vezes a gente pensa sobre essa era da graça como se fosse um tempo em que Deus fosse aceitar tudo o que nós fazemos. Porque nós não vivemos mais na época da lei, nós vivemos na época da graça. É isso que as pessoas muitas vezes transmitem. Eu posso fazer tudo. Esse era um pensamento da igreja do primeiro século. Paulo escreve várias vezes para as igrejas para dizer, não, ser livre em Cristo não é ser livre para fazer tudo o que vocês querem. A graça não dá razão ou vazão para nós praticarmos a libertinagem. Na verdade, a graça traz consigo o anúncio do juízo de Deus. O verdadeiro evangelho diz isso. O verdadeiro evangelho precisa pregar o juízo de Deus. Eu sempre digo, o que é o evangelho? Eu pergunto. As pessoas dizem o evangelho são as boas novas. Mas o que seriam essas boas novas? Se você for olhar para a Bíblia, a história é a seguinte: você está condenado a uma eternidade no inferno. Porque a sua justiça, o melhor que você pode fazer, é como se fosse um absolvente usado, como trapo de imundícia. Você nasceu em pecado, e em pecado a sua mãe te concebeu. Todos sem Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Essa é a condição que você desfruta agora. Mas aí vem a nova. O Filho de Deus veio ao mundo e morreu pelos teus pecados. Lhe deu a possibilidade que, através da fé depositada na pessoa dele, do Filho de Deus, você agora pode ter salvação. Não existe boa nova sem a velha. Não existe isso. O Evangelho precisa dizer que o homem está morto em seus delitos e pecados, precisa dizer que o homem, o máximo que ele pode de justiça, é como se fosse um pano sujo de sangue, é essa alusão que Isaías diz. O Evangelho precisa dizer para as pessoas que desde cedo elas são pecadoras, elas estão igualmente todas condenadas ao inferno. Sem isso não existe boa nova. Todas as vezes que você pensar nessa palavra evangelho, em boas novas,
tem isso. Só existe uma boa nova porque existe uma velha que você está desde quando você nasceu. E ainda existe uma terceira coisa que fica no meio dessa boa nova. É que se você não aceitar esse sacrifício que foi feito, essa boa nova que é a vinda do Filho de Deus ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade, o juízo de Deus virá sobre você. A graça é oferecida, mas a graça precisa nos fazer lembrar que o juízo virá para aqueles que não receberam essa graça. Finalmente, os prepotentes podem cair, mas Deus sustentará os fracos. Esses 2 versos finais da perícope visam concluí-la. E aí ele utiliza a palavrinha assim, que é uma alusão a tudo que foi dito anteriormente. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. No versículo 12, nessa outra que eu tenho aqui diz, aquele pois, fazendo alusão àquilo que foi dito anteriormente. E aqui está o versículo completo assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E aí nós fizemos um destaque, porque o tempo verbal desse versículo aqui é o tempo presente em grego, que indica uma ação que deveria ser continuada. Neste sentido, ele está dizendo que a vigilância precisa ser constante. Aqueles irmãos não podiam, de forma alguma, vacilar ou descuidar de suas vidas espirituais, porque os israelitas descuidaram e ficaram pelo caminho, espalhados pelo deserto. Eu já ouvi um comentário de que este versículo em si faz alusão a Moisés, que não entrou na terra prometida. Existe um evento em que Deus manda Moisés bater na rocha, Moisés bate mais do que deveria, e Deus disse a ele que não entraria na terra prometida. E aí ficou ele e Arão pelo deserto. Então, como o texto em si fala sobre os israelitas que ficaram, alguém já chegou e disse que esse versículo em si esteja fazendo referência a Moisés, que estava firme e de repente, não fez o que o povo fez, mas ficou pelo caminho. Entretanto, eu acho que essa interpretação é meio que impossível. Eu digo que é impossível de nós inserirmos Moisés nesse texto aqui, porque não há nenhum elemento que forneça alguma base para isso. Não há, você não vê nada. Moisés é citado como líder do povo, e a ideia do texto em si não tem nenhuma relação com Moisés, pelo que o autor está querendo dizer. Aqui trata-se de uma advertência contra os seguros de si, contra os arrogantes que não se importavam com os fracos. É isso que o texto está querendo dizer. E aí você não consegue encaixar Moisés nesse tipo de afirmativa. Eles deveriam tomar como exemplo a história de Israel. É isso que ele está dizendo. Que não obstante a tudo o que viu e viveu, foi um completo fracasso. E eu queria fazer esse destaque. Não há ninguém forte o suficiente que possa resistir aos desejos da carne. Essa ideia está misturada nesse texto. Ainda que nos achemos seguros ou autossuficientes, Paulo diz, tenham cuidado, vigiem constantemente, com a carne não se brinca ou com a carne não se confia. Se pudéssemos mesmo resistir aos nossos impulsos pecaminosos, de nós mesmos, eu digo para vocês que Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Se nós conseguíssemos nos livrar daquilo que nós somos, nós teríamos a capacidade de por nós mesmos sermos salvos. E a Bíblia elimina completamente essa possibilidade. Até mesmo o homem que vivia diante de Deus, você vai ler Romanos, a partir do capítulo 7, Paulo vai descrever sobre aquilo que ele pensava em fazer, de bom e que não conseguia fazer, e de repente já estava fazendo algo que era pecaminoso.
Neste sentido, o primeiro grupo que está sendo atingido aí no versículo 12, é o grupo que se julgava forte. Então Paulo está dizendo, olha, vocês que se julgam fortes, com um conhecimento mais elevado, tenham cuidado. Tenham cuidado porque vocês podem cair, se não houver vigilância. O segundo conselho final aqui é direcionado aos fracos, ou os ditos fracos que foram descritos nos versículos anteriores. E aí ele diz aqui, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, esse é um conselho, são dois conselhos. Um ao grupo que dizia, eu posso comer a comida, eu não vou pecar por isso, não tem nenhum problema. Então ele diz, cuidado, porque pode ser que vocês venham a cair. E o segundo grupo que dizia que vivia lá se lamentando, ou se escandalizando com tudo, achando que não iria resistir nessa jornada espiritual, Paulo diz assim, meus irmãos, todas as tentações que enfrentamos são iguais. Todas as tentações são iguais. Todas as tentações que nós atravessamos fazem parte de nossa natureza pecaminosa. Por mais que você tenha uma tendência diferente da minha, é a mesma coisa. Tudo é pecado. Por isso dele dizia que todas as tentações são comuns a todos os homens. Todas as tentações que enfrentamos são iguais no que se refere às nossas tendências pecaminosas. Aqui nos faz, inclusive, lembrar que, às vezes, nós achamos que, por termos uma tendência pecaminosa, assim, em um grau mais aceito pelas pessoas, nós somos melhores. O meu sonho, eu tenho um sonho no ministério pastoral e como crente, é que um dia eu visse uma pessoa que fala muito na igreja linguaruda sendo disciplinada. Esse é um sonho que eu espero realizar ainda, antes que eu parta. Essas pessoas destroem vidas. Elas são um tropeço para as outras. Existem irmãos que têm tendências pecaminosas menos aceitas no sentido moral, e aí esses linguarudos acham, não, eu estou em uma posição melhor. Mas saiba, aquele que tem a língua solta é um destruidor. Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, se vangloriando de dizer, a minha língua, lá no Maranhão diz, a minha língua não foi queimada com angu quente. Aqui no Pará, o correlativo eu não tenho papa na língua. E aí você vai ler Tiago, e o que Tiago diz sobre a língua? Quando alguém chegar e dizer isso para você, eu não tenho papa na língua, cite Tiago, para dizer que a língua é o único ser, digamos assim, que não pode ser domado. Ele é capaz de destruir. É isso que a Bíblia diz. Um leão pode ser domado, qualquer outro animal pode ser domado, mas a língua não. E eu vejo algumas pessoas se vangloriando, dizendo isso. O dia que alguém chegar e dizer isso para você, eu digo, olha, eu aconselho então que você leia Tiago, porque lá tem um conselho para quem se vangloria de ter a língua solta. Outra coisa que nós destacamos é que a queda leva ao pecado, dentro desse contexto aí, que igualmente ofende a Deus, independentemente da tendência pecaminosa. Ele diz, tudo é comum a todos no sentido pecaminoso. E aqui nós fazemos outro destaque. O seu fardo de ídolos não é mais pesado ou mais leve do que o meu. A única diferença está em quem carrega com você. Eu não sei se eu já contei essa para vocês. Preciso contar. Eu já conheci crente
duas pessoas que moravam juntas na mesma casa. Uma tinha uma profissão considerada a profissão de elite para a nossa sociedade, trabalhava em um emprego concursada e nas horas vagas trabalhava no seu escritório. A outra pessoa recebia uma pensão gorda de mais de 5.000 reais e também era concursada. E aí eu ia na casa dessas pessoas visitá-las. Durante todos os anos que eu as visitei, eu nunca ouvi uma palavra de agradecimento a Deus pelo cuidado dele. Essas pessoas só contavam desgraça. Elas choravam o tempo todo. Era um ambiente assim pesado que parece que não tinha a alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo me marcou muito, e eu continuo lembrando como algo que me marcou bastante. Como é que pode a pessoa ter tudo o que alguns acreditam que traria felicidade, e essas pessoas dizem, eu também tenho Deus, mas não tem um pingo de alegria em suas vidas. Não tem prazer em Deus. Era o tempo todo, ore por mim, ore por isso que está acontecendo. Eu estou sendo perseguido não sei aonde. Está acontecendo isso aqui em casa. E aí o pau quebrava o tempo todo. Preste atenção, o fardo de ídolos, o seu fardo não é mais pesado que o meu. A única diferença é quem está carregando com você. Quem carrega com você o seu fardo? Se é só você, então ele é pesado. Você vai ter uma vida dessa de reclamação, de murmúrio o tempo todo. Mas a partir do momento em que Cristo carrega o seu fardo com você, a sua vida muda. Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, notem só, o Espírito produz paz, aonde deveria haver ansiedade, um sentimento de guerra. Tudo aquilo que o Espírito Santo produz é justamente em tempo de adversidade. Mas está lá dizendo o que ele produz em nossas vidas. Ele produz alegria na vida daquele que deveria estar chorando. Então preste atenção. O seu fardo de ídolos não é mais pesado ou mais leve do que o meu. A diferença é essa. Está em quem carrega conosco. Pare de reclamar. É o que parece que Paulo está dizendo aqui. Deus é fiel. Não como diz a música. A música diz que Deus é fiel a mim. Não, a Bíblia diz que Deus é fiel a Ele mesmo. A Bíblia diz que se eu for infiel, Deus vai ser fiel. Ele permanece fiel porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não é fiel a mim. Ele não me deve nada. Ele não me deve fidelidade. Ele deve fidelidade a Ele mesmo. Ele colocou um cabresto em Satanás. E assim como aconteceu com Jó, Satanás só irá até onde Deus permitir. Eu diria que é um conselho que com certeza aqueles irmãos lembraram. Então Paulo está dizendo aqui, preste atenção, vocês que estão pensando, eu vou cair, o mundo está desabando na minha cabeça. É um lado de autossuficientes e os outros de reclamões. Ele diz, não, Deus está lá. Até o próprio Satanás tem um cabresto. Quando a tentação chegar, ele estará conosco. Ele é o responsável por nos manter em pé. Isso está muito claro aqui e está claro no versículo anterior, contra os prepotentes. E aí eu queria, antes de fazer as considerações finais, descrever o que Paulo pensa quando ele diz, quando a tentação vier, ele dará um escape. A ideia aqui é de um campo de guerra, onde você está com o seu exército, mas tem um exército melhor do que o seu, e de repente o outro exército arrodeou e você está preso, não tem saída. E você pensa assim, não, eu estou acabado, não tem mais solução para mim. E aí de repente se abre uma brecha e você corre. E você não é morto. Isso aconteceu com Davi em vários momentos. A Bíblia conta de um evento onde Davi ia ser cercado ao redor de uma montanha, os soldados iam de um lado e do outro, e ele ia, e de repente quando eles foram fechar,
Saul ouviu uma notícia de que os filisteus estavam o atacando, e Saul foi embora. Vamos encerrar. Está diante de nós o exemplo do fracasso. É isso que esse texto nos traz. É só você seguir a prepotência que chegará nele. Só isso. Você achar, eu dependo de mim, eu sou forte o suficiente. Eu. Tenha cuidado com pessoas que usam muito a palavra eu. Sinais e milagres não têm poder para nos manter em pé espiritualmente. Esse texto deixou muito claro. A história de Israel diz isso para nós. Mesmo que chova milagres a cada manhã, se Deus não nos segurar, a nossa queda é iminente. Esse texto deixou muito claro isso para aqueles irmãos. E deixa muito claro para nós, hoje. Não seja tão arrogante que chegue ao ponto de causar a queda de alguém, pois Deus vai te chamar para prestar conta. Desculpe, faltou conta de sua alma. É isso que esse texto vai nos dizer. É isso que Paulo está tentando nos ensinar desde o capítulo 8. E por fim, Cristo sustentará até o fim todos os que dependem dele. É isso que esse texto termina, dizendo que mesmo quando a tentação vier, mesmo que ela seja grande, mesmo que os exércitos malignos nos rodeiem, Ele abrirá uma brecha. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. Como tenho dito, de forma imperfeita, porque eu sou imperfeito. Tanto no sentido capacidade humana, quanto no sentido de vida. Porque sou pecador. Mas a Tua palavra está aí diante de nós. E eu te peço que ela cumpra com o seu propósito, pelo qual foi exposta diante de cada um de nós. Que ela não volte vazia para Ti. Que como um leão, ela saia e trague tudo aquilo que não presta em nossas vidas, que nos purifique de todo o mal, que tem, porventura, afetado as nossas almas. Nosso Deus e Pai, não permita com que estas pessoas que aqui estão se percam. Senhor nosso Deus, se tiver alguém aqui neste momento, que porventura tenha sido impactado por esse texto, seja ele já convertido ou não, que agora cele-se um pacto de que a partir deste momento a vida vai ser diferente em Tua presença para a glória do Teu nome. Eu te peço que o Teu Santo Espírito o guie a fazer a coisa certa, para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.